Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para comentar um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada. E desde já eu quero abençoar a sua vida, ministrando sobre você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, possa alcançar a sua vida através aqui da minha voz, né? Que o Espírito Santo possa continuar abençoando você. Então, neste vídeo, eu quero falar aqui sobre uma pessoa bastante importante, uma figura bem importante do Novo Testamento, que é Estevão. Eu quero falar aqui sobre sete virtudes que repousam sobre a vida de Estevão, repousou sobre a vida de Estevão, né? E é sobre isso que esse vídeo vai decorrer aqui. Se você gosta aí do nosso conteúdo, fica conosco aí até o final, né? Pois bem, sem mais delongas, vamos fazer uso aqui da palavra de Deus, como é o de costume, né? Eu quero ler um versículo que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 33. Hebreus 11, 33. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estrangeiros. Pois bem, nós vamos ver que uma das virtudes de Estevão é ser um homem cheio de fé. Essa é uma citação direta, inclusive das 7, 5 citações são diretas, né? A Bíblia fala diretamente que ele tinha, e 2 citações são indiretas. Nós vamos ver essas outras 2 ao decorrer da maneira que Estevão vivia e trabalhava. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção aqui? Porque fé, né? Nós precisamos de fé para fazer milagre, sinais e prodígio que Estevão fazia. Mas a fé também, ela é fundamental para que nós suportamos as agruras da vida, que nós suportamos as dificuldades, né? Nós vemos aqui que pela fé, né? Pela fé venceram reinos, olha lá para você ver. Pela fé praticaram a justiça, alcançaram a promessa, pela fé fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, e puseram em fuga inimigos, exércitos estrangeiros, né? Pois bem, nós sabemos que Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, né? Falando da fé do Antigo Testamento. Nós vamos falar aqui do Novo, né? Mas nota-se que esta fé alcançou Estevão. Nós vamos começar aqui fazendo alusão do nome do Estevão, porque dentro da cultura de Israel, dentro da cultura judaica, o nome é muito importante, muito importante. Isto é tão verdade que o próprio Deus troca o nome de algumas pessoas dentro aí do Antigo Testamento, e bem que todos sabem disso, que isso é verdade, né? Ele começa trocando o nome de Abraão, né? Troca o nome de Sara, troca o nome de Jacó, troca o nome de Simão, troca o nome de Pedro, dando veracidade, né, naquilo que eles acreditavam, a cultura acreditava. Então isso é muito importante. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a importância do nome em hebraico, né? No final aqui desse vídeo, se você quiser dar uma olhada aí, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Pois bem, então, o nome Estevão é um nome derivado do grego, né? Que é Stéphanos, que significa aquele que recebe a coroa. Então, por aí, dá para se notar já quem seria Estevão, né? É porque isso faz uso da cultura. Porque dentro da cultura hebraica, né, era o nome que fazia a pessoa, né? O uso do nome mostrava quem a pessoa era. Então, Estevão.
né? No grego é Stéphanos, que é aquele que recebe a coroa, né? Então isso é muito importante, nós partimos daí, né? Por isso que muitas pessoas nas suas mensagens, nas suas pregações, começam esclarecendo o nome da pessoa, né? E o nome também marcava ocasiões, né? Às vezes o nome dado pela pessoa era marcando ocasiões. O próprio Deus indicou o nome aí para algumas crianças que nasciam. Então isso é muito importante, né? Mas Estevão surge num quadro aqui em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, Estevão surge dentro de um quadro para resolver um problema, né? É isso que nós temos que notarmos aqui, porque em Atos 6 e 1, vamos ler aqui, ó, Atos 6 e 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas era desprezada no ministério cotidiano. Então, note-se que os diáconos surgem para resolver um problema, porque a história diz que a igreja crescia, está aqui, ó, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, porque Atos nos fala que a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Depois da segunda pregação, quase 5.000 almas, totalizando aí quase 8.000 pessoas. A história diz que a maioria dessas pessoas que aceitaram a Cristo não voltaram para a sua terra natal, ficaram em Jerusalém. Aí surge a necessidade da igreja de cuidar, de alimentar dessas pessoas. Então, os gregos que aceitaram a Jesus começam a debater ali com os judeus, porque as suas viúvas estavam ficando desassistidas, ou seja, sem alimento. Então, Estevão surge, os diáconos surgem, né? Estevão é o primeiro dos 7, né? Ali são 7 diáconos que são separados. Estevão sempre encabeçando aqui o primeiro, a lista do primeiro. Então eles surgem para resolver esse problema. Isso é bom nós notarmos. Por causa disso, surgem as qualificações, né? Surgem as exigências. Por quê? Os 12 apóstolos dizem assim, ó: separais entre vós homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque eles iam pôr sobre eles um importante negócio, porque era o crescimento da igreja e já havia murmuração. Então, os diáconos surgem para calar a boca da murmuração. Olha aí que interessante. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo para calar, resolver esse problema de murmuração e não fazer como um ditado comum por aí, né, um provérbio, colocar mais lenha na fogueira. E ele precisava ser de boa reputação, porque eles iam distribuir comida, eles iam trabalhar entre a sociedade e a sociedade distinta, que ele ia trabalhar entre o povo grego e o povo judeu. Então ele precisava ter credibilidade, confiança entre esses dois povos, para não trazer contenda. Eles tinham que cair na graça do povo. E precisava ser cheio de sabedoria, porque o versículo 7 diz assim, ó: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então por que eles precisavam de sabedoria? Eles iam trabalhar na capital, que era Jerusalém. E assim como eles iam falar com a viúva, resolver o problema da viúva, falar com os gregos, os diáconos também iam falar com o nível mais alto, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Eles estavam se convertendo a Cristo. Então eles precisavam de sabedoria para lidar com a classe inferior, mas também precisava de sabedoria para lidar com a classe superior. Então aqui dentro do contexto, nós vemos aqui o porquê dessas exigências.
E isso aqui é muito importante e faz a diferença. Estevão faz a diferença, porque a Bíblia, como eu falei aqui, ela faz citações diretas dessas características na vida de Estevão, né? Atos 6 e 5, por exemplo, diz que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Olha aí, duas características, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Isto mostra que essas duas se distinguem, né? Estevão, ele fazia sinais e fazia prodígio, né? Isso aí é caráter de quem tem fé. Mas a fé aqui também, como eu li lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, 11:33, a fé aqui na vida de Estevão foi fundamental para que Estevão suportasse as pedradas na hora da sua morte. A fé foi fundamental para que Estevão não negasse aqui, porque a palavra fé usada lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé, é aquele que não se abala. Essa é a conotação da palavra fé, aquele que não se abala. É como âncora que segura o navio, que não pode se mover. Então nós vemos isso na vida de Estevão, quando ele está ali, né, diante do sinédrio, né? E isso aqui é muito interessante, né? Em Atos 6 e 8, também fala de Estevão cheio de fé e de poder. Olha que interessante. A palavra poder aqui é dínamo, é dinamismo, que vem de dinamite, né? É aquele que recebe o Espírito Santo, que o Espírito Santo o capacita a entender o poder recebido, né? O poder aqui é o próprio Espírito Santo. Estevão estava cheio de poder do Espírito Santo, né? Então é outra qualidade aqui, outra virtude citada, né, diretamente da Bíblia, pela vida, né, do Espírito Santo, né, da vida do Estevão, né? Então essas virtudes aqui é uma coisa interessante, né? Interessante, porque o Espírito Santo dava a Estevão sabedoria. Quando Estevão está diante ali do sinédrio, que ele está pregando, eles olham para Estevão e eles não podem resistir à sabedoria com que Estevão falava e nem ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá sabedoria. É interessante que Estevão, ele faz um discurso, né? Um discurso maravilhoso, ele faz um resumo ali da Taná, ele faz um resumo ali na maior perfeição, né? Estevão estava ali diante da região onde havia os maiores filósofos, né? Fala que estava ali os cirênios, os alexandrinos, né? Os de Alexandria, estava ali os de Libertino, estavam ali assistindo a pregação de Estevão. Então, isso mostra que Estevão estava diante de pessoas que tinham conhecimento, de pessoas que eram filósofos, tinham um bom entendimento, mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito com o qual Estevão falava. Isso é virtude, gente. Isso é qualidade. Estevão é um exemplo a ser seguido, né? Um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de poder, um homem sábio, olha aí as virtudes, um homem de boa reputação, né?
Esse era Estevão. Agora presta atenção. Quando Estevão está discursando ali no Sinédrio, e quando aqueles homens, Estevão está ali diante de 70 pessoas, está diante do magistrado, está diante do grau mais elevado de Israel. Ele está diante do Sinédrio. E quando eles não podem resistir o Espírito, a Estevão, o Espírito que está na vida de Estevão, então eles passam agora a tocar na vida de Estevão. Eu quero abrir um parênteses aqui e até ministrar uma palavra sobre a sua vida. Talvez quantas vezes tocaram no seu ministério, por você ser um homem de Deus, por você ser uma mulher de Deus, né? Por você ser um profeta, tocaram no seu ministério, por não poder derrubar o seu ministério, tocaram na sua família, tocaram na sua estrutura. Mas eu estou aqui para te dizer, através do Espírito Santo, fique firme, porque Deus vai te honrar, assim como Deus honrou Estevão. Talvez você diz, mas Estevão morreu. Sim, mas o ato de Estevão ver Deus em pé para recebê-lo, era um ato que Deus estava honrando, que Jesus estava honrando a atitude de Estevão, né? Então vamos voltar aqui. Então, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles tocam em Estevão. Eles preparam, bolam um plano para derrubar Estevão. Então, o que eles fazem? Atos diz que eles começam a incitar o povo, né? Ele instiga o povo. Ele suborna o povo, ele compra o povo. E depois eles levantam um falso testemunho contra Estevão. Pois bem, eu volto aqui a falar com você que me ouve, que me assiste. Talvez você está na mesma situação que Estevão. Por você falar a verdade, eles levantaram calúnia contra você. Incitou a igreja, o povo contra você. E até levantaram falso testemunho. Mas fique firme, porque a tua vitória será maior, né? A tua vitória será maior. Então eles armam aqui essa cilada para derrubar Estevão. Mas Estevão permanece firme. E o interessante, olha aqui que interessante, porque olha o que a cegueira da religião causa ao homem. Porque Estevão está diante do Sinédrio, né? O Sinédrio ali havia 613 leis, né? Que era o mitzvah e o mitzvot. E essas leis, as 613 leis, prezava pela verdade. Eles teriam que defender a verdade. Mas quando eles olham para Estevão, vê Estevão, o rosto de Estevão, como o rosto de um anjo, ou seja, aqui faz citação que Estevão estava tranquilo, o rosto sereno. Estevão estava sendo confrontado, Estevão estava sendo ali oprimido, apertado por aqueles homens, mas Estevão estava com o rosto sereno como de um anjo. Estevão estava cheio de paz. Olha aqui que interessante. Quando ele cita que o rosto de Estevão estava como o rosto de um anjo, eles não suportavam a tranquilidade, a paz com que Estevão estava. Porque a paz que Jesus nos dá não é ausência de guerra, mas é ter paz dentro da guerra. E Estevão estava ali numa batalha.
mas estava tranquilo. Então, isso mexeu, cegou os homens da lei. E eles fizeram o que fizeram com Jesus, né? Acusaram Estevão injustamente. Inclusive, um dos preceitos da lei, das 613, era que se o Sinédrio fosse unânime para a condenação, o réu deveria ser absorvido, porque eles não poderiam condenar o réu. A mesma situação aqui de Estevão foi a de Jesus. Eles foram unânimes. E interessante que a palavra diz que eles arremeteram-se a Estevão. A palavra arremeter-se aqui no seu original grego eles caminharam velozmente ou furiosamente para cima de Estevão. Estevão, aqui no original, ele foi atropelado e julgado para fora do Sinédrio, né? Olha aqui, isto é cegueira. Eles não observaram o preceito da lei, né? O mitzvah e o mitzvot, mas ficaram cegos. E atropelaram, espancaram Estevão e julgaram ele para fora da igreja, né? Para fora da igreja, né? Isso mostra a atitude de quem tem uma fé em Deus, uma fé que vem do Espírito Santo, gerada do Espírito. É por isso que eu falei que a fé aqui em Estevão, ela era a base, ela era algo fundamental para que Estevão não negasse, né, o nome de Cristo, como Pedro fez lá quando Jesus foi preso, né? Quando Jesus foi preso. Então, isso aqui é interessante. E quando Estevão está ali ministrando com ousadia, com poder, que é aquilo que ele tinha na sua vida, Estevão olha para os céus, ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus, né? Olha que interessante isso aqui, porque isso aqui foi o ponto crucial para que eles matassem, condenassem. A Bíblia diz que eles tamparam o seu ouvido. O ato de tampar o ouvido é muito grave, porque denota que eles não queriam ouvir, não queriam entender a palavra. Acharam que era blasfêmia, né? E aqui, olha aqui que interessante, aqui também nós vemos uma citação da Trindade. Por quê? Todo o texto diz que Estevão está cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na vida de Estevão. Estevão olha para os céus e vê Jesus e vê Deus. Então aqui denota a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho no céu e o Espírito Santo na vida de Estevão. É por isso que eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Gente, nós precisamos pegar Estevão como exemplo. A nossa palavra precisa ser cheia de poder e de sabedoria. Eu achei muito interessante na hora que eu entendi isso. Quando eles falaram que iam impor sobre eles um importante negócio, é porque eles iam calar a boca da murmuração, ia calar os murmuradores. E deu certo, porque o versículo diz que todos ficaram contentes, por causa da qualidade, porque eles eram homens de boa reputação. Precisamos zelar pelo nosso nome, gente. Precisamos zelar pela nossa reputação. Precisamos zelar pelo nosso testemunho. Então eles eram homens de boa reputação. Eram homens cheios do Espírito Santo. Né? Porque quem é cheio do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Não faz acepção de pessoas, né? Eles iam lidar com gregos e com judeus.
Eles iam lidar com a classe baixa, mas também iam lidar com o sumo sacerdote. Eles não pendiam nem por um lado e nem para o outro. Eram justos e tinham sabedoria, né, para lidar com esta situação. E eles foram bem aceitos por todos. O versículo diz que todos ficaram satisfeitos. Olha aí que interessante. Estevão é um exemplo para nós. É um exemplo que ser seguido. Precisamos ser Estevão nos nossos dias de hoje, né? Estevão também era um homem cheio de amor. Essa citação é indireta. Mas quando Estevão está sendo apedrejado, o que Estevão faz? Estevão ajoelha e fala: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Gente, só uma pessoa que ama, sendo caluniado, recebendo pedrada, diz: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Aqui nós vemos na vida de Estevão, nós vemos também 3 semelhanças com Jesus. Porque Jesus foi levado ao Sinédrio e o Sinédrio condenou Jesus inocentemente. Estevão também foi levado ao Sinédrio e o Sinédrio o condenou injustamente. Jesus, lá na morte, lá na cruz, falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem os que fazem. Estevão aqui, ele fala: Senhor, não impute sobre eles este pecado. E outra coisa importante que iguala-se com Jesus é que tiraram as vestes de Estevão. O texto diz que puseram as suas vestes sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Um fato interessante aqui que dentro da cultura de Israel, dentro da cultura judaica, cria-se que a pessoa que morre sem as suas vestes, ele morre sem honra. Era um ato de envergonhar a pessoa, tirar a roupa da pessoa, era um ato de desonrá-lo, falar que ele não tinha credibilidade, de envergonhar. Olha que interessante, Jesus, depois de um discurso de poder, depois de demonstração da sua glória, Jesus é morto. Aí tira a roupa de Jesus para falar que Jesus não tinha credibilidade. Estevão, a mesma coisa. Depois de pregar um discurso impactante, porque a mensagem de Estevão, ela foi bíblica, ela foi teológica e ela foi cristocêntrica. Ela foi uma palavra penetrante, uma palavra cortante de poder que eles reconheceram que não podia resistir. Então, depois de uma demonstração de poder pela palavra, eles vão e tiram a roupa de Estevão para dizer para os que assistiam de fora que aquele homem era um homem desacreditado, sem credibilidade, e envergonharam Estevão. Mas mesmo assim, Estevão diz: perdoa-lhe, porque não sabe o que faz, né? Então Estevão era um homem cheio de amor. É outra atitude, né? E eu citei aqui, mas não falei, né? É a questão que Estevão era uma pessoa eficaz no trabalho, porque ele cala a boca da murmuração. Todos ficam contentes ali com a escolha dos 7 homens, né? Gente, eu achei muito interessante, né? Eu reconheço que eu preciso ser um Estevão no século presente, né? No século presente. Então, precisamos dessas 7 virtudes na nossa vida, que é boa reputação, precisamos zelar pelo nosso nome,
zelar pelo nosso caráter, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos de ter sabedoria para lidar com as pessoas, resolver os nossos problemas. Precisamos ser cheios de fé, né? Para não negar Jesus nos momentos difíceis, né? Para não tacar lenha na fogueira, em vez de calar a boca da murmuração. Sermos cheios de poder, nós precisamos fazer sinais e prodígios, como Estevão. Hebreus diz assim, lá em Hebreus diz assim: amado, de vós espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. E os sinais acompanham a salvação. Jesus falou que os sinais seguiriam os que crerem. Então precisamos ter poder para demonstrar Jesus também com poder, né? Assim como Estevão, poder também na palavra, né? A palavra penetrante. Quando nós ministrarmos uma palavra, que ela seja uma palavra de poder no Espírito Santo. Precisamos ser eficazes no trabalho, né? O trabalho que nós desempenhamos para Cristo, nós precisamos ser eficazes, né? As pessoas têm que ficar satisfeitas com aquilo que nós fazemos, né? Precisamos resolver os problemas e precisamos ser amorosos. Precisamos perdoar, né? Perdoar. Estevão tem aí 3 características similares com a de Jesus, né? E nós precisamos também ser similar aí com o nosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Espero que esta palavra possa servir de elevo espiritual para você, né? E que Deus continue abençoando a sua vida aí, que o Espírito Santo possa iluminar, que o Espírito Santo possa derramar sobre você aí um parecer melhor, aí um entendimento melhor desta palavra, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Semana que vem tem mais, né? E eu vou lançar aí, eu vou continuar lançando aí agora, eu vou postar aí uns vídeos sobre o hebraico, né? Vai surgir aí agora uma playlist do hebraico, mas a conjugação verbal, né? Eu vou falar sobre conjugação verbal no hebraico. Então ative o sininho aí para que você não venha perder nenhum conteúdo, né, que a gente colocar no canal. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.